Pouca gente fala sobre isso, mas o isolamento, que muitos enxergam como castigo, pode ser um dos maiores presentes escondidos da vida. A fase de solidão, que tantas vezes causa medo e desconforto, é na verdade um portal escondido para um significado maior. É nesse silêncio transformador que você tem a chance de descobrir sua essência, encontrar clareza interior e se preparar para um renascimento poderoso. O que parece pausa ou perda é, na prática, um refúgio interno que prepara sua energia para um recomeço. É como se a vida desligasse o barulho externo para que você pudesse ouvir a própria voz com mais nitidez. Esse momento de solidão produtiva não é vazio, é fértil, cheio de sementes do silêncio que, mais cedo ou mais tarde, florescem em novas descobertas. A verdade chocante é que esse isolamento pode ser o início de uma transformação interior tão profunda que mudará a forma como você enxerga a si mesmo, as pessoas e o mundo. É no silêncio que nasce a coragem de sentir, de sonhar grande e de se libertar de padrões que já não fazem sentido. É nele que você descobre a força interior que talvez nem soubesse que tinha. Imagine, por exemplo, alguém que decide se afastar por alguns dias das redes sociais. No começo, sente-se perdido, mas logo percebe que o silêncio é uma pausa necessária para o crescimento pessoal. Aos poucos, a mente encontra paz, o coração se abre e a clareza aparece como uma janela que se escancara para novos horizontes. É aí que a vida mostra que o isolamento nunca foi sobre ausência, mas sobre reencontro. Se você está vivendo isso agora, não ignore. Este pode ser o marco de um recomeço que mudará o rumo da sua história. Nas próximas linhas, você vai entender como o isolamento pode se transformar em uma estação de inverno que, mesmo fria e silenciosa, prepara o terreno para uma primavera interior cheia de florescimento, expansão pessoal e novas descobertas. Muitas vezes, quando a vida nos coloca em uma fase de isolamento, a primeira reação é acreditar que estamos sendo punidos ou esquecidos. Mas, na verdade, o isolamento é um portal escondido para algo muito maior. Ele não é castigo, é convite. Um chamado silencioso para olhar para dentro, repensar escolhas e descobrir forças que só se revelam quando tudo ao redor fica quieto. O silêncio transformador que acompanha o isolamento cria um espaço raro em nossas vidas agitadas. Ele nos tira do barulho externo para que possamos finalmente ouvir a nossa própria voz. Esse refúgio interno pode parecer desconfortável no início, mas é justamente nele que nasce a chance de crescimento pessoal. A fase de solidão, quando bem vivida, se transforma em uma pausa necessária para reorganizar a alma. Um exemplo prático. Pense em alguém que perde o emprego e, de repente, se vê sozinho em casa, sem as rotinas de antes. A sensação inicial é de vazio, mas esse tempo pode ser aproveitado como terreno fértil para reflexão interna. Talvez seja nesse momento que essa pessoa descubra um propósito oculto, algo que estava adormecido por anos e que só pôde emergir quando o mundo ficou em silêncio. É como caminhar por uma estação de inverno. O frio e a solidão parecem difíceis de suportar, mas sob a terra congelada, sementes estão sendo preparadas para florescer na primavera. O isolamento funciona da mesma forma. É o inverno da vida que prepara o florescimento futuro. A solidão produtiva não é perda de tempo, é cultivo invisível para um renascimento. No fim, quando enxergamos o isolamento não como punição, mas como convite, tudo muda. Ele se torna um portal escondido para a clareza interior, força e energia renovada. É um presente disfarçado, que nos conduz para uma nova realidade cheia de significado maior. A chave está em aceitar esse chamado e atravessar esse portal com coragem e determinação. O silêncio, que muitas vezes assusta, é na verdade uma das ferramentas mais poderosas para o autoconhecimento. Quando o barulho externo se cala, a mente finalmente encontra espaço para refletir. Nesse ambiente, cada pensamento se torna mais nítido, cada emoção ganha nome e cada sentimento escondido vem à tona. É nesse espaço de reflexão interna que descobrimos um propósito oculto e damos os primeiros passos rumo ao crescimento pessoal. Ao mergulhar no silêncio transformador, você começa a perceber que não está sozinho, está em companhia de si mesmo.
E essa pode ser uma das descobertas mais valiosas da vida. A fase de solidão, quando bem utilizada, se torna um refúgio interno, onde você passa a se reconhecer como nunca antes. A clareza interior nasce desse mergulho profundo, trazendo respostas que o mundo exterior jamais poderia oferecer. Um exemplo simples: alguém que decide passar alguns dias sem distrações digitais. No início, a ausência das notificações gera ansiedade, mas logo surge um espaço fértil de reflexão. É aí que padrões começam a ser identificados. Hábitos nocivos se tornam visíveis e novos horizontes aparecem. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser a chave para um recomeço. Esse processo é como abrir uma janela em um quarto escuro. Aos poucos, a luz entra, iluminando os cantos que estavam escondidos. O silêncio funciona exatamente assim. É a janela aberta que permite enxergar a própria essência. A cada momento de calma, sementes do silêncio são plantadas e começam a florescer em forma de novas percepções. No fim, o silêncio não é a ausência de vida, mas a base para uma jornada espiritual de autodescoberta. Ele nos mostra que a verdadeira força não vem do que os outros dizem, mas do que descobrimos dentro de nós. Aceitar essa pausa necessária é o primeiro passo para transformar a fase de solidão em uma aliada, capaz de guiar para um renascimento cheio de clareza e propósito. O isolamento pode ser comparado a uma estação de inverno, frio, silencioso e muitas vezes solitário. Mas assim como a natureza, é nesse tempo de aparente quietude que a vida está sendo preparada para florescer. A fase de solidão, longe de ser uma pausa vazia, é um terreno fértil, onde raízes invisíveis crescem mais fortes, preparando o coração e a mente para um futuro de florescimento e expansão pessoal. Durante esse inverno necessário, a vida parece desacelerar. Projetos ficam suspensos, relações passam por afastamentos e até a energia parece diminuir. Mas é justamente nesse refúgio interno que a transformação interior começa a se manifestar. O silêncio transformador age como uma incubadora, alimentando sementes que em breve se tornarão novas descobertas. Um exemplo prático é alguém que decide se recolher após um grande término de relacionamento. No início, a dor parece congelante, mas, com o tempo, esse período se revela uma oportunidade de autoconhecimento. A clareza interior surge pouco a pouco, revelando forças que estavam escondidas. O isolamento, nesse caso, funciona como a pausa necessária que antecede o recomeço. Essa metáfora do inverno também nos ensina paciência. A estação fria não pode ser apressada, porque cada ciclo tem seu tempo. O mesmo acontece com a jornada espiritual. Forçar resultados imediatos só gera frustração. O silêncio da solidão produtiva, por mais desconfortável que pareça, é o espaço onde a essência se reorganiza e a energia renovada começa a brotar. No fim, o inverno do isolamento não é o fim da linha, mas o início de uma nova realidade. Ele nos convida a aceitar a pausa, confiar no processo e acreditar que a primavera interior virá. Quando esse tempo chega, o florescimento é inevitável, e aquilo que parecia perda se transforma em força interior e propósito de vida. A solidão tem um poder curioso. Ela reorganiza pensamentos que antes pareciam confusos. É como se, em meio ao silêncio transformador, as peças de um quebra-cabeça espiritual começassem a se encaixar. O que antes era apenas dor ou vazio, passa a revelar um propósito oculto. Essa clareza interior não surge de fora, mas de dentro, do contato direto com sua essência durante o isolamento. Quando você se permite mergulhar nesse refúgio interno, percebe que cada lembrança, cada dificuldade e cada pausa necessária tiveram um papel específico. É como se a vida estivesse costurando, em silêncio, um desenho maior. Essa descoberta da essência não acontece de um dia para o outro, mas se revela aos poucos, trazendo paz interior e força para seguir em frente. Um exemplo prático: alguém que atravessa um período de solidão após uma mudança de cidade. No começo, o estranhamento domina, mas com o tempo, a reflexão interna mostra que esse isolamento abriu espaço para sonhar grande e visualizar novos horizontes. O que parecia perda se transforma em expansão pessoal, e a solidão produtiva revela seu verdadeiro valor. Essa clareza é como abrir janelas depois de um longo inverno. O ar fresco entra, trazendo energia renovada e novas descobertas.
As escolhas ficam mais fáceis, porque já não são guiadas pelo medo, mas pela consciência de quem você é e do que realmente importa. É nesse momento que o isolamento deixa de ser peso e passa a ser libertação emocional. No fim, a clareza que surge da solidão é o início de um renascimento. Ela mostra que cada silêncio guarda respostas, que cada pausa é preparação e que cada momento de solidão é um convite para reencontrar o propósito de vida. Quando as peças se encaixam, você entende que o isolamento nunca foi ausência, mas sim o início de uma nova realidade. Durante o isolamento, uma das vozes mais presentes é a da crítica interna. Ela surge como um juiz implacável, apontando falhas, lembrando erros e comparando você com os outros. Essa voz pode parecer insuportável, mas, quando escutada com atenção e reinterpretada, torna-se um portal escondido para o crescimento pessoal. O que antes era tormento pode se transformar em guia. O silêncio transformador abre espaço para esse diálogo interno. Sem as distrações externas, você passa a perceber com clareza como fala consigo mesmo. Nesse momento, o autoconhecimento se aprofunda, e você entende que a crítica interna não precisa ser um inimigo, mas uma aliada que chama a atenção para ajustes necessários. A chave está em mudar o tom, da cobrança para a aceitação. Um exemplo prático: alguém que se culpa constantemente por não ser produtivo o suficiente. No isolamento, essa cobrança pode ser sufocante, mas com reflexão interna, surge a clareza de que descanso também faz parte da transformação interior. Essa percepção muda tudo. A crítica deixa de paralisar e passa a motivar escolhas mais equilibradas, trazendo paz interior. É como transformar uma tempestade em chuva que nutre a terra. A crítica interna, quando suavizada, irriga a coragem e determinação, ajudando você a sonhar grande sem medo de fracassar. Essa mudança é um verdadeiro renascimento. A mesma voz que antes feriu agora guia, mostrando que até os pensamentos duros podem florescer em aprendizado. No fim, a crítica interna é como uma semente do silêncio. Se tratada com dureza, sufoca, mas, se acolhida, cresce e se transforma em força interior. O isolamento nos ensina que até nossos julgamentos mais severos podem ser ferramentas de autoconhecimento e expansão pessoal. Basta aprender a escutá-los com compaixão. Depois de atravessar uma fase de isolamento, surge naturalmente um desejo diferente. Já não importa estar cercado de muitas pessoas, mas sim de conexões profundas. A solidão produtiva ensina que quantidade não é sinônimo de qualidade. O coração começa a pedir relacionamentos autênticos, vínculos que tragam verdade, apoio e pertencimento. Esse movimento nasce do autoconhecimento conquistado no silêncio transformador. Ao mergulhar na reflexão interna, você entende melhor quais energias deseja atrair e quais companhias já não fazem sentido. Essa seleção de pessoas não é arrogância, mas respeito pela própria essência. É aprender a valorizar a qualidade das relações acima de superficialidades. Um exemplo prático: alguém que antes aceitava qualquer convite só para não se sentir sozinho, mas que, após o isolamento, prefere investir tempo em diálogos significativos com poucos amigos de verdade. Essa mudança revela uma transformação interior poderosa. A clareza interior mostra que estar sozinho pode ser melhor do que estar mal acompanhado. É como uma primavera interior. Depois de um inverno silencioso, você floresce escolhendo melhor quem merece estar ao seu lado. As sementes do silêncio germinam em discernimento, permitindo que você reconheça facilmente quais conexões alimentam seu crescimento pessoal e quais apenas drenam sua energia. No fim, o desejo de conexões mais profundas é sinal de maturidade emocional. Ele mostra que o isolamento não foi perda, mas preparação. Agora, ao buscar relacionamentos autênticos, você se aproxima de um significado maior, encontrando pessoas que caminham na mesma jornada espiritual e que contribuem para o florescimento de uma nova realidade. Após um período de isolamento, muitas pessoas percebem que seu olhar sobre as multidões muda completamente. Aquilo que antes parecia confuso, caótico e até sufocante, pode agora ser visto como manifestação de vida. O silêncio transformador
Ensina a valorizar a convivência social sem perder o equilíbrio conquistado na solidão produtiva. Esse contraste mostra que é possível pertencer sem se diluir. A reflexão interna feita durante a fase de solidão traz clareza interior para entender que não precisamos nos perder no barulho do coletivo. Ao contrário, podemos entrar e sair desses espaços com consciência, aproveitando a energia compartilhada sem abrir mão da própria essência. Um exemplo prático. Alguém que antes evitava festas ou grandes eventos por ansiedade, mas que, após passar pelo refúgio interno do isolamento, retorna com um novo olhar. Agora, ele consegue apreciar os pequenos gestos coletivos. Uma música, uma conversa, uma risada, como símbolos de conexão humana, sem sentir que precisa se encaixar em tudo. É como abrir janelas depois de um inverno longo e silencioso. O ar fresco entra, trazendo novas descobertas, renovando a energia e mostrando que estar em grupo também pode ser um florescimento. A estação de inverno do isolamento preparou o coração para desfrutar da primavera interior das relações sociais. No fim, esse novo olhar sobre as multidões é um renascimento. Ele revela que podemos equilibrar a solidão produtiva com a convivência social, transformando encontros em oportunidades de crescimento pessoal e pertencimento. Esse equilíbrio é a chave para viver tanto o silêncio quanto o som do mundo de forma saudável e enriquecedora. O isolamento, por mais desafiador que seja, ensina uma lição preciosa. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, é necessidade. O silêncio transformador revela que o autocuidado é o alicerce para o crescimento pessoal. Quando você aprende a reservar tempo para si, descobre um refúgio interno onde a energia se renova e a paz interior floresce naturalmente. Esse processo também desperta a importância de estabelecer limites pessoais. A fase de solidão mostra que nem toda companhia é positiva e que proteger a própria essência é uma forma de amor verdadeiro por si mesmo. Dizer não quando necessário é um ato de coragem e determinação que evita desgastes e preserva o que realmente importa. Um exemplo prático. Alguém que, após o isolamento, decide limitar o tempo com pessoas ou ambientes que drenam sua energia. No início pode parecer uma escolha dura, mas logo surge a clareza interior de que esse filtro abre espaço para conexões profundas e relacionamentos autênticos. O resultado é libertação emocional e equilíbrio. É como cultivar um jardim. Se você não cuida do solo, as flores não crescem. O autocuidado é a adubação da alma, e os limites são as cercas que protegem suas sementes do silêncio, permitindo que se transformem em florescimento. É nessa prática diária que nasce a força interior para expandir-se em novas descobertas. No fim, o valor do autocuidado e dos limites pessoais é o que sustenta a transformação interior. Ele garante que sua energia renovada não seja desperdiçada e que sua jornada espiritual continue alinhada ao propósito de vida. Esse respeito pela própria essência abre caminho para uma nova realidade, marcada por autenticidade e pertencimento verdadeiro. Depois de viver um período de isolamento, fica quase impossível voltar a se satisfazer com conversas superficiais. O silêncio transformador desperta a necessidade de diálogos significativos, que nutram a alma e tragam clareza interior. Essa busca não é sobre quantidade de palavras, mas sobre profundidade, conexões que toquem o coração e revelem novas descobertas. A reflexão interna durante a fase de solidão mostra que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado com assuntos vazios. Surge então a coragem e determinação para selecionar melhor as trocas, escolhendo interações que tragam crescimento pessoal e propósito. Essa mudança revela maturidade emocional e respeito pela própria essência. Um exemplo prático. Alguém que antes aceitava qualquer conversa em redes sociais, mas que, após o recomeço, passa a valorizar encontros onde possa falar sobre sonhos, espiritualidade e autoconhecimento. Esse filtro transforma cada diálogo em uma semente do silêncio, capaz de gerar florescimento interior e fortalecer conexões profundas. É como trocar fast food por uma refeição caseira nutritiva. As conversas superficiais até saciam momentaneamente, mas não alimentam. Já os diálogos com propósito são como um banquete espiritual,
que revigora e fortalece. Essa escolha consciente é parte essencial da jornada espiritual após o isolamento. No fim, buscar conversas significativas é assumir o compromisso de viver relações mais autênticas. É um renascimento da comunicação, onde cada palavra tem peso e cada troca se torna uma oportunidade de expansão pessoal. É assim que a solidão produtiva se transforma em pontes para relacionamentos autênticos e repletos de propósito. Quando a fase de isolamento começa a se dissipar, nasce dentro de nós um desejo quase irresistível de explorar novos horizontes. É como se o silêncio transformador tivesse renovado a curiosidade e despertado uma energia renovada para expandir a vida em todas as direções. Esse anseio não é fuga, mas sinal de renascimento, de força interior pronta para se manifestar. A solidão produtiva funciona como uma incubadora. Enquanto você se recolhe, novas sementes são plantadas em seu interior. E quando o momento chega, o coração pede expansão pessoal e espiritual. Surge então a coragem e determinação para experimentar, aprender e se abrir a descobertas que antes pareciam distantes. Um exemplo prático: alguém que, após um período de isolamento, decide aprender uma nova habilidade, iniciar um hobby ou até embarcar em uma viagem curta. Essas escolhas simples se tornam símbolos de recomeço e mostram que a vida sempre oferece janelas abertas para um significado maior. Cada passo fora da zona de conforto é um florescimento da essência. Esse anseio também revela que a jornada espiritual não é estática, mas movimento. A reflexão interna vivida no silêncio se transforma em energia renovada para explorar novos caminhos. É como passar da estação de inverno para a primavera interior. Tudo começa a florescer em cores vivas, mostrando que a vida é feita de ciclos e descobertas. No fim, o anseio por novos horizontes é a prova de que o isolamento nunca foi perda de tempo, mas preparo. Ele gera clareza interior, fortalece a essência e desperta o desejo de viver com mais intensidade. Essa expansão é o convite da vida para sonhar grande e transformar cada passo em parte de uma nova realidade. O momento em que o isolamento chega ao fim traz consigo uma sensação de renascimento. A fase de solidão, antes vista como peso, agora se revela como combustível para uma nova etapa. O silêncio transformador se converte em clareza interior, e o que parecia pausa se mostra preparação. É nesse instante que você percebe: não é mais a mesma pessoa que entrou nessa jornada. Esse renascimento não apaga o passado, mas o ressignifica. Cada lágrima, cada dúvida e cada reflexão interna tornam-se sementes do silêncio que agora florescem em força interior. A solidão produtiva, longe de ser tempo perdido, prova-se como a pausa necessária para que a vida pudesse se reorganizar e criar espaço para a expansão pessoal. Um exemplo prático: alguém que, após meses de isolamento, descobre uma coragem e determinação que não tinha antes. Decide iniciar um novo projeto, mudar hábitos, ou até reconstruir relações com base em autenticidade. Esse recomeço não nasce da pressa, mas da confiança de que a transformação interior abriu portas para uma nova realidade. Esse processo é como ver a primavera interior nascer depois de um longo inverno. As flores não surgem por acaso. Elas são resultado do tempo escondido, das raízes que se fortaleceram no frio. Da mesma forma, o renascimento humano é fruto de tudo o que foi vivido na quietude. É o florescimento de uma essência mais consciente e preparada para sonhar grande. No fim, o renascimento após o isolamento é a prova viva de que nada foi em vão. Cada silêncio, cada pausa, cada solidão foi parte de uma jornada espiritual de crescimento pessoal. Agora, com energia renovada, você se levanta não como alguém quebrado, mas como alguém expandido, pronto para escrever um novo ciclo com mais clareza, força e propósito. O isolamento, que tantas vezes é visto como fardo, na verdade é um presente disfarçado. Ele chega silencioso, parece roubar movimentos e até amigos, mas guarda em si um propósito oculto: transformar a solidão em solo fértil para o crescimento pessoal. No silêncio transformador,
Cada pausa necessária se revela como oportunidade de descoberta da essência. É nesse refúgio interno que você aprende a enxergar além do aparente vazio. O que parecia perda começa a se mostrar como ganho. A fase de solidão, antes temida, ensina a valorizar cada detalhe da vida, a respeitar limites pessoais e a nutrir conexões profundas. Esse processo de reflexão interna traz clareza interior e força interior para recomeçar com mais sabedoria. Um exemplo prático: alguém que, após semanas de isolamento, percebe que finalmente teve tempo de escrever, estudar ou simplesmente descansar sem culpas. O que parecia improdutivo se transforma em libertação emocional. Essa nova perspectiva mostra que até os momentos mais silenciosos carregam sementes do silêncio, prontas para florescer em novas descobertas. Esse presente disfarçado também desperta coragem e determinação para sonhar grande. Ao reconhecer que o isolamento foi preparação, você se sente pronto para explorar novos horizontes, abraçar novas realidades e expandir sua visão de mundo. Esse despertar interior é o que dá sentido a toda a jornada espiritual vivida. No fim, o isolamento se mostra como um presente valioso. Ele revela que até as fases mais duras podem carregar significado maior, que até a solidão pode florescer em primavera interior. Esse presente não vem embalado em alegria imediata, mas em lições profundas que nos convidam a viver com mais consciência, autenticidade e propósito de vida. O isolamento pode parecer, à primeira vista, um peso difícil de carregar, mas, quando olhado com mais profundidade, ele se revela como um presente disfarçado, cheio de lições escondidas. Cada silêncio transformador é uma oportunidade de crescimento pessoal. Cada fase de solidão é um portal escondido para a clareza interior, e cada pausa necessária é uma semente pronta para florescer em força interior e expansão pessoal. A grande questão é: o que você vai fazer com tudo isso? Vai deixar que o isolamento seja apenas uma lembrança dolorosa? Ou vai transformá-lo em combustível para um recomeço cheio de coragem e determinação? As respostas já estão dentro de você, esperando apenas o momento de serem ouvidas no silêncio do seu refúgio interno. Pergunte-se: quais conexões realmente valem a pena manter? Que hábitos precisam ser deixados para trás? O que você pode começar a construir hoje para honrar a jornada espiritual que o isolamento te mostrou? Essas reflexões simples podem abrir janelas para novas descobertas e dar início a um florescimento que muda o rumo da sua vida. Lembre-se, até as fases mais duras carregam significado maior. O isolamento não é castigo, mas preparação. Ele é a estação de inverno que fortalece raízes para que sua primavera interior floresça com cores ainda mais vivas. Aceite esse presente, porque é nele que se escondem as maiores oportunidades de transformação interior e renascimento. E se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso.